Olá, crianças! Já terminaram então as atividades de ensino religioso? Então vamos agora trabalhar com ciências, certo? Então nós estamos trabalhando a página 20. Nós trabalhamos página 28, 29 e 30. Hoje nós vamos trabalhar a página 33, tá? Do livro didático, tá bom? Nós estamos trabalhando então a forma de relacionar dos seres vivos, não é? Nós já falamos então sobre protocooperação, não é? Onde os seres vivos contribuem um com os outros e com o ambiente, não é? Lembram lá que nós comentamos sobre a abelha e o beija-flor? Então, que eles pousam nas plantas, eles sugam o néctar e naquele momento onde eles sujam as patinhas então com os pólens, eles vão para outras plantas, então disseminando esse pólen, onde vai formar então novos frutos, né, novas plantas. Falamos sobre o comensalismo. O que é o comensalismo? É quando um único indivíduo é beneficiado, tá? Um único indivíduo é beneficiado. Ou seja, a gente viu o exemplo do tubarão e da rêmora. O tubarão está se alimentando, então nesse momento onde ele se alimenta, ele deixa então resíduos de alimento e a rêmora aproveita a situação, tá? Mas não causa mal nenhum para o tubarão. Então, quem está sendo beneficiado ali com essa questão de aproveitar do alimento do outro é a rêmora. Então, apenas um é beneficiado. Protocooperação é quando todos os seres vivos contribuem então para o ambiente e está todo mundo vivendo em harmonia, tá certo? Falamos também sobre sociedade, onde seres vivos de uma mesma espécie vivem então em grupos, tá? E ali eles dividem tarefas, não é? Eles precisam viver em sociedade para então conseguirem sobreviver, né? Nós vimos então o exemplo do formigueiro, onde nós temos ali uma hierarquia, né? Dividida em castas, onde nós temos lá a rainha, né? Que é responsável para colocar os ovos, nós temos o macho que fecunda então a rainha para disseminar então novas espécies. Nós temos os soldados que faz a proteção do formigueiro e nós temos também as operárias, que é responsável então pela construção do formigueiro, tá? Entre outras tarefas, tá? Então essa é a sociedade. Hoje nós vamos trabalhar predação e competição, também é a forma de relacionar dos seres vivos, tá? O que é a predação? A gente vai falar então de predador, tá? Onde então a relação apenas um dos seres vivos também vai ser beneficiado, porém ele vai então o outro indivíduo, outro ser vivo vai ter desvantagem, tá? Então aqui é uma relação onde um ser vivo vai ter então a vantagem de se alimentar do outro, causando então desvantagem para aquele que foi então sido servido então de alimento, tá? Como assim, professora? Nós temos aí então a relação lá entre, olha que a gente olha, pode ver aqui, ó, a ariranha. A ariranha está se alimentando então de um peixe, não é? Aquele peixe está servindo de alimento para a ariranha. Então quem que está sendo o predador ali? A ariranha, tá? O peixe, ele já foi um predador? Foi, porque ele se alimentava de outros peixes menores, se alimentava também de algas. Então a gente pode perceber aí que tem uma cadeia alimentar, que sempre vai ter um indivíduo que vai precisar se beneficiar do outro para poder então se alimentar e aquele outro vai ser então em desvantagem, tá? Porque ele vai servir de alimento para aquele predador maior, tá? Outro exemplo que nós temos aí, tá dando aqui, ó, de um pássaro, tá? Ele não se alimenta de outros insetos. Então, quem está sendo o predador ali? O pássaro, porque ele está se alimentando dos insetos. Então, ele está levando a vantagem. E os insetos que estão servindo de alimento estão em desvantagem, tá? Então, essa é a questão da predação. Sempre obedece, então, a cadeia alimentar, tá bom? Competição. Na competição é uma relação onde tem disputa de recursos, tá? Disputa como assim? Que recursos são esses? De alimento, a questão de territórios, tá? A questão também de abrigo, de iluminação, sim? Entre outros fatores, tá? O que nós podemos falar aqui então um pouco sobre a questão das plantas, tá? Questão de competição das plantas e também da competição entre os animais. Vamos falar das plantas. A gente sabe que as plantas precisam de iluminação, não é? Então tem uma disputa entre elas sobre a questão de iluminação. Como assim? Existem as árvores mais altas,
Elas crescem mais, tem uma copa maior, e essa copa maior vai impedir a iluminação para as plantas menores, tá? Então elas precisam da iluminação solar, que a gente já trabalhou, né? A questão da formação da fotossíntese, não é? Onde produz então a glicose e os nutrientes que são satisfatórios para as plantas crescerem e reproduzir. Então, se uma planta maior impede a entrada dessa iluminação, então vão fazer com que essas plantas menores não sobrevivam, tá? Então, há competição aí por iluminação, certo? Na questão dos animais, a competição também é acirrada, porque eles precisam competir para alimento, para sobreviver, a questão da competição do território, tá? A questão de parceiros para reproduzirem, tá? Então há competição também entre os seres vivos nessa questão, tá bom? Então a gente pode ver aqui, ó, uma hiena e abutres competindo por uma zebra morta. Então eles estão competindo para se alimentar. Então quem chega ali e consegue se alimentar primeiro vai sobreviver, não é? Então essa competição entre os animais, tá certo? Tem o QR Code aqui para vocês assistirem, que é um exemplo então de competição na questão das plantas, tá? Falando das plantas mais altas e plantas mais baixas, tá bom? Então é isso. Vocês vão realizar as atividades da página 32, que fala sobre o conteúdo que nós já trabalhamos, que é sociedade, comensalismo e protocooperação, tá? Depois que realizar essa atividade, vocês vão fazer a atividade da página 58, tá? Do livro de atividades, somente esta, tá? Não avançam não, tá bom? Não siga adiante, pra gente poder então trabalhar cada página de acordo com o conteúdo que nós vamos trabalhar, tá certo? Então é isso o conteúdo de ciências de hoje, predação e competição, tá bom? Qualquer dúvida, chama a professora aqui no momento de aula, tá certo? Bons estudos para vocês e um bom dia para nós hoje. E até amanhã.